Você já parou para pensar quanto pode custar um simples erro na hora de construir uma rede ótica FTTH? Eu sei que esse número é meio difícil de levantar, mas eu levantei algumas informações aqui e eu vou te mostrar alguns números bem assustadores nesse vídeo. Certamente você já ouviu falar que um simples erro na hora de construir uma rede ótica FTTH pode custar muito caro. O problema é dizer o quanto caro que pode custar um erro, porque tem muitas variáveis, o tamanho do provedor, o tempo que a gente está falando desse erro, né? A gente pode considerar aí 20 anos, que é a vida útil de uma rede ótica, né? Ou 3 anos. E outra coisa é o que é um erro, né? Algumas pessoas consideram uma rede com cabo drop, né? Construir uma rede com cabo drop, e outras pessoas consideram que construir uma rede com cabo drop não é um erro. Tá? Então, eu particularmente considero um erro algo que você constrói hoje e você percebe que poderia ter feito diferente, algo que fosse mais eficiente, que custasse menos ou que desse menos trabalho. Então, acho que a maneira mais certa para a gente entrar nessa discussão, que é até um pouco polêmica, é mostrando um case, uma história de um cliente real e de um problema que realmente aconteceu aqui em um dos meus clientes. Há pouco tempo atrás, eu fui contratado por um ISP aqui no Rio Grande do Sul para verificar o que estava acontecendo na rede ótica dele. Ele possui rede ótica há mais ou menos 5 anos, ele estava com alguns problemas. Muita lentidão para ativar os clientes, estava ativando em torno de 2 a 3 clientes por dia. Falta de padronização na rede, ele não sabia mais o que tinha na rede dele, né? Então onde que tinha capacidade de porta e onde que não tinha capacidade de porta, e reclamação, ele estava tendo reclamações constantes dos usuários na rede dele. Então eu fui nesse provedor fazer a verificação e logo de cara, logo quando eu comecei a fazer a consultoria dentro desse provedor, eu percebi que a rede tinha sido construída com a base de economia, né? Ele construiu a rede pensando em gastar o mínimo possível, tá? A rede, basicamente, todas as derivações eram feitas com cabo drop e não existia um padrão. Então a gente tinha 2, 3, 4 derivações, tudo mesmo dentro do mesmo cabo drop. Existia um excesso de clientes por porta-PON também e não existia uma padronização de tipos de splitters e níveis de sinal. Então, uma das minhas primeiras perguntas que eu fiz para esse cliente foi: qual que é a capacidade da tua rede? Né? Quantas portas você tem na tua rede e quantos clientes você tem dentro dela. Então, logo de cara, meu cliente não soube responder isso, ele não sabia a capacidade da rede dele, logo que ela não estava devidamente documentada. Tá? A segunda pergunta que eu fiz foi a parte das ativações, quantas ativações ele fazia por dia. E nesse caso, ele estava fazendo em torno de 2 a 3 ativações, porque ele ainda fazia as ativações com fusão e não com fast connector na rede. Né? E a terceira pergunta que eu fiz é como é que ele faz para saber se um cliente dele está bom ou se um cliente está ruim. E aí ele me respondeu dizendo que quando um cliente reclama na internet, eles faziam a abertura do chamado, verificavam o caso desse cliente e aí resolviam o problema desse cliente. Então, eu iniciei o processo de consultoria, esse processo de consultoria demorou em torno de 1 semana e a gente reestruturou toda a rede desse cliente, tá? Imagina só, essa consultoria demorou 1 semana inteira, um trabalho intenso de 1 semana inteira para reconstruir toda essa rede. Só a parte de projeto, ainda tinha que executar toda a parte dessa rede. Então eu parei para fazer algumas contas bem simples. O quanto que esse cliente vai gastar para reconstruir a rede dele, que ele errou na hora de projetar. Ele teve alguns erros, senão ele não estaria me chamando para ajudar ele a melhorar a rede ótica dele. Se a rede ótica dele estivesse boa, ele iria continuar da mesma maneira. Então, só comigo esse cliente gastou mais ou menos aí R$10 mil de consultoria. Além disso, a equipe dele de engenharia ficou comigo durante a semana inteira. Então, a equipe dele diminuiu a produtividade deles para me acompanhar e ajudar a reconstruir o projeto dessa rede. Esse cliente vai precisar em torno aí de 3 meses de uma equipe de 4 pessoas para conseguir deixar a rede dele intacta da maneira correta, como que ela deveria ser. Então só aí de equipe ele vai gastar em torno de uns R$45 mil, 3 meses de trabalho intenso na equipe dele. Então R$10 mil minha consultoria, mais R$45 mil da equipe dele, a gente já chegou em R$55 mil. A gente tirou uma série de splitters aí, eu acho, se não me engano, chegou próximo a 50 splitters indevidos na rede que não precisavam ter, né? Alguns errados, outros não, a gente vai arrancar tudo fora. Então ele pode até aproveitar em outro lugar, mas não precisou, ele jogou dinheiro fora desses splitters, não vai mais precisar. E a gente tem uma série de números que a gente não vai conseguir calcular. Por exemplo, ele ficou durante 5 anos ativando aí
em torno de 2 a 3 clientes por dia, quando ele poderia ativar 6 clientes por dia. Isso custa muito, isso é um custo que é muito difícil de a gente mensurar, né? Então ficou durante 5 anos tendo uma produtividade baixa, ele poderia ter a metade dos técnicos dele, ele iria ter a mesma produtividade. Então, isso é um número incalculável. Além disso, a gente vai ter os clientes que provavelmente ele perdeu na metade do caminho, né? Que estavam com problema na internet, mas ele não conseguia saber disso, ele tinha que esperar o cliente ligar para ele. Então, um cliente só, esse provedor tem um ticket médio acima de R$100, então um cliente que ele deixou de ganhar, né, ou perdeu, ele já perdeu aí R$1.200 por mês. Ou seja, a gente tem quase um valor incalculável aí de quanto custou para ele nesses últimos 5 anos construir a rede ótica fora dos padrões. Lembrando que esse provedor não começou grande, ele começou um provedor pequeno, em algum momento ele começou do zero, ele começou comprando uma OLT, algumas fibras e começou construindo a rede ótica dele. Então, eu fiz uma pergunta para ele, a última pergunta, que é: quem que ensinou eles a construir rede ótica FTTH? Com quem que ele fez o curso? Quem que mostrou para ele que a rede deveria ser construída daquela maneira? E aí ele me respondeu falando o seguinte: Matheus, aqui na empresa a gente nunca fez um curso de projeto, a gente nunca fez um curso de como construir uma rede ótica FTTH. O máximo que a gente fez foi ir lá no fabricante, escutar o que o fabricante tinha para falar sobre os produtos. Então, fica aquela informação, né? Quanto que custa a informação que eles deixaram de ter? Será que se esses técnicos, há 5 anos atrás, tivessem feito algum curso, tivessem se especializado, ou tivessem feito vários cursos, investido dinheiro com treinamento, será que eles iam ter construído a rede ótica da maneira que está hoje? Será que ele não teria alterado a rede ótica e deixaria de gastar esses 50, 60, 70 mil reais que ele vai ter que gastar agora na construção da rede ótica dele? Será que se ele tivesse feito algum treinamento, a rede ótica dele não estaria com um nível de alto desempenho e ele não precisaria estar reconstruindo tudo? E o pior de tudo é o seguinte: essa equipe que agora tem que reconstruir uma rede ótica, que ele vai ter que gastar, ela está deixando de construir redes óticas novas, está deixando de expandir o tamanho desse ISP. E é isso que os grandes ISPs buscam, né? Eles buscam construir uma rede ótica que não dê problema, para eles irem somente construindo redes novas e não terem que reconstruir uma rede ótica que foi construída de maneira errada. Então, esse é um pequeno exemplo de um dos clientes. Eu vou procurar fazer mais exemplos para vocês e explicar de outros cases, né? A gente tem vários cases com caixas CTOs de baixa qualidade que entram formigas dentro das caixas CTOs e o pessoal bota naftalina ou bota um veneno lá dentro para tentar resolver o problema, mas depois de 2, 3 anos eles descobrem que tem que arrancar tudo fora e botar uma caixa CTO que tem uma boa vedação. Então, toma muito cuidado na hora de comprar o produto, na hora de fazer o seu projeto, procure seguir as boas práticas e informe-se da maneira correta de fazer isso. Busque informações de pessoas que têm uma rede, que já deram certo e que estão contentes com a rede que têm. Bom, pessoal, essa aqui é a minha dica de hoje. A gente se vê online e até a próxima.